Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre nazismo. As grandes reportagens da Aventura na História, revista extinta que começou na Super Interessante, depois se tornou uma revista independente. Vamos ver as melhores reportagens aí deles sobre esse regime. Recentemente tive uma treta no Instagram com o Olavo de Carvalho sobre nazismo, fascismo. Quem quiser me acompanhar, Pedro Mendes Júnior, vai lá. Eu posto muita coisa, mas vocês vão encontrar lá essa tretinha onde eu bati de acordo, né, no cuco direito do Olavo de Carvalho. Ele não responde, né? Principalmente quando é alguém que demonstra que ele cometeu uma gafe homérica. Não que eu não goste dele, gosto muito, tenho praticamente todas as obras dele, acompanho os vídeos dele, acho ele um grande pensador em muitos aspectos, mas também comete seus erros, suas falhas, suas bolas fora, né? Vamos falar: o nazismo chega ao poder. O que aconteceu na Alemanha ao longo de 1933? Maria Carolina Cristianini, na edição 119 de junho de 2013. 6 anos antes do início da Segunda Guerra, Adolf Hitler estava prestes a assumir o total controle da Alemanha. Apesar de ele ter surgido do cenário político bem antes, em 1920, já afiliado ao Partido Alemão dos Trabalhadores, o PT deles lá, que reorganizou sob o nome de Nacional Socialista. Ele muda o nome, de onde veio o termo nazista, nazi, Nacional Socialista. Em 1973 foi decisivo para Hitler chegar à liderança do país. Foi nomeado chanceler em janeiro, momento seguido da criação de várias leis que deram ao futuro ditador cada vez mais autonomia e poderes. É isso que o Olavo estava falando. Falou que um país onde não reina o fascismo é um país onde o que domina é o poder do povo e o poder das leis. Mas as leis são manipuláveis. O povo, a opinião pública também é manipulável. E aqui o nazismo mostra justamente isso. E aí onde está o grande erro do Olavo, a burrice dele. Pelo menos do post que ele, não sei se foi tweet, só sei que estava no Instagram, no perfil dele no Instagram. Então, deram tudo isso, né, leis que deram ao futuro ditador cada vez mais autonomia e cada vez mais poderes. Então, o fascismo é isso, feixe. O nazismo é uma espécie de fascismo. É feixe, todo mundo unido, as instituições, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, as leis sendo feitas para que confirmem essa união, e o próprio povo apoiando de forma peremptória isso para perseguir alguns grupos que eles consideram os inimigos da nação. Então, no caso agora, o fascismo bolsonarista está elegendo o PT, mas o PT também fez isso com a direita, apesar de que o PT não perseguiu de forma tão peremptória quando esses caras estão perseguindo atualmente, né? Então, o ano de 1933 foi chave para a organização das instituições nazistas, diz Karl Schuster, doutor em História comparada pela UFRJ. A partir daí, o terror não pararia até 1945, com o final da guerra. A essa altura, cerca de 50 milhões de pessoas estariam mortas, entre elas 11 milhões em campos de concentração, 6 milhões só de judeus. Olha aí, elegeram judeus, mas outros grupos homossexuais, ciganos, negros e uma parcela de outras populações minoritárias. Então, eram esses os inimigos a ser perseguidos, a serem aniquilados, a serem dizimados, a serem expurgados. Então, consultoria de João Fábio Bertonha, doutor em História pela Unicamp, Wagner Pinheiro Pereira, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 30 de janeiro daquele ano, ascensão. Adolf Hitler, líder do partido nazista, assume o cargo de chanceler, ou seja, primeiro-ministro indicado pelo presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, pressionado por grupos econômicos por causa da situação difícil que o país enfrentava depois do fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi a maior derrotada na Primeira Guerra Mundial, tinha um clima de revanchismo muito grande e ela, as penas, as consequências da guerra depois do Tratado de Versalhes, né, os altos encargos que ela teve que pagar por conta de ter sido derrotada, de ter sido considerada responsável pela Primeira Guerra Mundial, fez com que a Alemanha enfrentasse uma crise política e econômica gigantesca. Em 27 de fevereiro daquele ano, incêndio providencial. O prédio do Reichstag, parlamento alemão em Berlim, é destruído pelo fogo. Hitler põe a culpa nos comunistas. Então, Hitler era comunista, o nazifascismo ele colocou a culpa nos comunistas. E até hoje não há certeza sobre a autoria do incêndio, mas é provável que tenham sido os próprios nazistas que colocaram fogo.
é mais ou menos da pós-verdade que está acontecendo hoje também. Tinha, agora esqueci o nome dele, mas o sujeito responsável pela publicidade e propaganda lá, Goebbels, ele dizia que uma verdade dita 100 vezes se torna uma mentira dita uma porção de vezes, 100 vezes, se torna uma verdade, né? Então eles não tinham preocupação nenhuma com a verdade, era notícia atrás de notícia, para poder confundir as pessoas, é o que o governo Bolsonaro está fazendo. Aí tem similaridades, sim, com um governo nazista ou fascista. No dia seguinte, Hindenburg assina um decreto. O que o Bolsonaro está fazendo agora na questão da nomeação do filho, para mim, particularmente, aquele é fake news. Ele está unido lá com o cara lá do Steve Bannon, norte-americano, com o Trump, e os caras estão jogando para a mídia ficar discutindo balela, coisa idiota, com a nomeação do próprio filho para a embaixada dos Estados Unidos. Aí, enquanto a mídia fica discutindo isso, eles estão lá fazendo as suas maldades, outra aqui, então é diversionismo. Plantam essas notícias para causar confusão e isca, né, para atrair a mídia. Isso dentro da internet chama, tem um nome para isso, caça-clique, né, clickbait. Então no dia seguinte, Hindenburg assina um decreto que dá a Hitler o poder de derrubar governos estaduais e locais. Os direitos civis são suspensos e ocorre prisões de comunistas. Os comunistas são os primeiros a ser perseguidos por Hitler, né? Então como é que era um governo socialista comunista? Não era nada disso, apesar de que tinha características socialistas e comunistas, como o Estado sendo o motor da economia. Ou seja, então tem características socialistas, comunistas, com a questão do estatismo, sim, mas não era. E aí é que está. Quem não entende isso, quem não estuda história, não sabe porra nenhuma, conversando fiada e falando que era de direita. Mas de direita é de esquerda. Tem características de direita e tem características de esquerda do nazismo e o fascismo de forma geral. 21 e 22 de março, início do terror. Começam a funcionar os dois primeiros campos de trabalho forçado. No dia 21, a 35 km de Berlim, é aberto Oranienburg, depois chamado de Oranienburg-Sachsenhausen. No dia seguinte, na cidade de Dachau, perto de Munique, é inaugurado o campo de mesmo nome. Com o tempo, a radicalização do regime, os dois se tornariam campos de extermínio em massa. 23 de março, começa a ditadura. O parlamento aprova a lei, o próprio parlamento, a sua legislativa, aprova a lei de habilitação, também conhecida como lei de ratificação, lei dos plenos poderes, em alemão, que dá a Hitler o direito de fazer suas próprias leis. Ou seja, ele tem um poder total agora nas mãos. Sem precisar da aprovação do parlamento. O próprio parlamento sendo conivente, o povo apoiando, o judiciário calado. Tá todo mundo envolvido no bagulho. As leis funcionando a favor do próprio Hitler. Na prática, o ato estabelece uma ditadura na Alemanha e o começo do Terceiro Reich, que só acabaria em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. 26 de abril, polícia em ação. Hermann Göring, ministro do interior da Prússia, cria a Gestapo, abreviação de Geheime Staatspolizei, ou Polícia Secreta do Estado, para controlar, perseguir e eliminar os adversários políticos do regime nazista. Nos anos seguintes, com a ajuda de cidadãos comuns, a Gestapo vigiou e executou milhares de pessoas. Hoje em dia, esse perigo disso está com o Moro. Ele está com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal nas suas mãos, e com o controle, está querendo controlar o COAF, está querendo controlar praticamente tudo, e para supostamente perseguir criminosos. Mas só os criminosos que interessam a eles. Eles não vão perseguir todos os criminosos, e já está provado pelo Moro, através da Lava Jato, como ele funcionava de forma parcial. Ele não queria, por exemplo, pegar tucanos, ele não queria pegar oposição ao governo PT, ele pegou o PMDB só como uma etapa para chegar até o Lula. Então, isso é usar a polícia, usar o Ministério da Justiça, não para a finalidade de combater o crime, a violência, a criminalidade e os partidos corruptos, não, é para perseguir inimigos políticos como o Greenwald, que tem revelado agora os áudios, as conversas, os vídeos e tal, entre ele e os procuradores da Lava Jato. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários falando o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.